Ó, entrou a Lívia agora. Tudo bem, Lívia? Eu tô me sentindo muito youtuber. Mais do que normalmente. Então, quem puder compartilhar o link aí com os colegas. Opa, então tá ótimo. Posso começar, né? É a primeira vez que eu tô dando aula por transmissão no YouTube. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante, porque, assim, particularmente, primeiramente acho que eu vou me apresentar, né? Vai que alguém assiste o meu vídeo que eu não conheço aí, né? Eu sou o Fabrício, sou professor de matemática e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função composta, né? Vamos te falar assim, de uma forma bem rápida, né? Eu vou tentar resolver alguns exercícios e vou falar bem brevemente aí o que seria uma função, né? E como que a gente vai utilizar esses conhecimentos. Né? Não se esqueçam aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, né? Para fortalecer aí, né? Quem depois tiver dúvidas, quiser outras aulas, também pode indicar aí no chat que eu estou acompanhando. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em função, é que a função ela é uma relação, né? Então, quando a gente está falando em função, quem me conhece sabe que eu falo muito isso, nós estamos falando uma relação. E não há como a gente falar de uma relação de uma pessoa só. Ó, tem vídeo meu que tem mais de 70 views. Minha voz é famosa aí mundialmente. E a partir dessa relação, a gente não pode estabelecer ela de forma sozinha, né? Então, normalmente você tem um conjunto, que a gente vai chamar o conjunto das variáveis independentes, né? O conjunto X. E cada elemento desse conjunto vai estar relacionado aos elementos de um outro conjunto, né? Que a gente vai chamar esse conjunto de conjunto das variáveis dependentes ou conjunto imagem, né? E o que é mais, o que é legal da gente pensar sobre quando a gente está fazendo essas relações? É que o conjunto que a gente formou a partir do primeiro, ele também pode ser, vamos dizer assim, a variável independente de uma outra função. Ou seja, você tem a função da função. Isso é muito legal pensar, né? Porque o valor do x, né, quando a gente pega uma função em relação ao x, esse x ele pode ter um valor pertencente aos reais. Mas, olha que coisa, que sacada genial, que eu acho que é muito legal a gente perceber aqui. Que esse x, ele também pode ser uma função. Né? Se o x for uma função, aí nós temos uma função composta, porque nós teríamos uma função da função. Né? Ah, professor, mas isso é muito complicado, vocês vão ver que não é tanto. Por quê? Conforme a gente for aplicando com os valores, né, ou com a ideia, vocês vão perceber que, na verdade, é como se vocês... É uma coisa que vocês já fazem, né? Quando vocês resolvem uma coisa dentro da outra. Né? Você está resolvendo, por exemplo, um parênteses, né? Que está dentro do parênteses. Né? E aí você tem que ver a ordem que você está resolvendo as coisas para poder chegar no seu resultado. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria um 2x mais 2. E a ideia é muito parecida com essa. Então, vamos ver como que fica essa aplicação de uma função da função? Então, eu trouxe um exercício. Né? Então, a gente tem... como a gente está trabalhando com função composta, não tem como trabalhar com apenas uma função. Né? Então, a gente vai começar a trabalhar com duas funções. Né? Ou seja, sejam f e g duas funções. Eu expliquei isso numa aula hoje, né? O que significa R em R? Significa que a variável x pertence ao conjunto dos reais e a outra variável também pertence ao conjunto dos reais. Nesse caso, né, a gente está falando das duas funções, então nós estamos falando que a função f pertence ao conjunto dos reais e a função g pertence ao conjunto dos reais. Né? E aí nós temos a definição de que f de x é igual a x ao quadrado mais 1,
e que a função g de x é menos 2x mais 3. E aqui, olha como é interessante essa nova notação, né? Então, quem que está aqui dentro fazendo o papel de x? É a função g. Ou, nesse outro caso, quem que está fazendo o papel de x? É a função f. Então, esse primeiro caso ele é muito interessante porque primeiro a gente vai ver o fundamento disso, né? Ou seja, simplesmente, né, a gente vai ter que pensar que a função f está em função de alguma coisa e a função g está em função de alguma coisa, né? Ou seja, se a gente quer calcular a função f de g de 2, talvez primeiramente seja interessante a gente calcular a função g de 2, certo? Como que a gente calcula a função de g? A função g da variável independente 2? Simples, muito simples. Basta a gente substituir os termos dessa função por 2, né? Ou seja, se essa função se chama 2x menos 2x mais 3, então tudo que for x a gente substitui por 2. E aí a gente obtém, né, que essa função g de 2 vai valer menos 1. Ou seja, essa função nesse ponto, vale um valor que pode ser substituído dentro da nossa função aqui, né? Ou seja, falar a função composta de f para g de 2 é a mesma coisa que eu pegar a função f em menos 1. Agora que eu achei quem é a minha variável independente, eu posso calcular a função nesse ponto, né? Ou seja, basta eu pegar a nossa função f, que é x ao quadrado mais 1, e tudo que for x, substituir por um negativo. Né? E aí a gente vai perceber que, nesse ponto, a função vale 2. Logo, nesse caso, né, o primeiro valor que a gente encontra é que a função f, função composta f, g de 2, é igual a 2. Tudo bem? E vamos fazer o inverso? Agora, em vez do g, da função g ser o nosso termo independente, vamos fazer com que o f seja o termo independente da função g? Né? Então, agora, nesse segundo caso, a gente vai ter o quê? G de f de 2. Ou seja, se nós queremos, né, como a gente faz aí quando a gente tem um problema envolvendo parênteses, por exemplo, nós calculamos aquilo que está dentro do parênteses primeiramente, né? Então, vamos calcular a nossa função f para o termo 2. Como que isso fica? Né? Então, a gente pega a função f, tudo que for x, nós vamos substituir por 2. Então, nós temos aqui que a nossa função f de 2 é igual a 5. Logo, a função f de 2, que está dentro aqui, né, do parênteses na função g, ela pode ser substituída por 5. Olha como a ideia de função composta é simples. Então, basicamente, é como se você pegasse uma função, né, que nem eu mostrei aqui no slide anterior. É como se você pegasse uma função que é mais complexa, né, como se eu saísse do x e fosse até a função g de x. Ó, recebi mais um oi aí, tudo bem? E nós quebrássemos ela em dois caminhos distintos. Né? Então, fazer o caminho em duas partes ou fazer um caminho direto é a mesma coisa. E aí, depois, quando eu terminar esse exercício, eu já explico o que é essa notação, né? Esse GOF que está aqui embaixo. Né? E aí, calculando o g de 5, basta a gente substituir, né, o x por 5
na nossa expressão da função g. Então, tudo que for x, a gente substitui por 5. Né? E aí a gente obtém que a função nesse ponto é menos 7. Tudo bem? Ou seja, com isso a gente descobre que o g da função f de 2 é igual a 7 negativo. Tudo bem? Pessoal, quem tiver qualquer dúvida pode mandar no chat aí que eu estou acompanhando aqui também. Tá bom? E agora, né, no próximo exercício, eu já vou aproveitar e vou comentar com vocês o que significa, né, essa expressão aqui, né? Então, quando a gente fala em função composta, a gente tem duas maneiras de representar a função composta. A primeira a gente já viu, né, que é fazer a representação através como se uma função fosse o termo independente da outra. Tudo bem? Então, dadas a função f de x e a função g de x, a composição dessas funções poderia ser f de g de x, né, que a gente ia resolver um probleminha numérico envolvendo isso, ou g da f de x. Né? Então, o que você está mudando em cada uma é falando, ó, o termo independente da função f é a função g de x. A variável independente da função g é o f de x. Então, basicamente, você muda quem é a sua variável independente. Tudo bem? Mas existe uma outra representação para isso. Escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Então, você está falando da composição entre f e g. Então, essa bolinha aqui, que não é um O, só para deixar claro, isso aqui não é um O, ela vai falar que é a composição. Tudo bem? E aí, né, como vocês devem imaginar, se você quiser fazer o contrário, você vai ter essa expressão aqui. Fog ou Goff, para falar da composição entre as funções g e a função f e a função g. Tudo bem? Então, eu acho que isso aí é um termo novo, né? Creio que não está sendo mais tão utilizado ultimamente, mas nós podemos utilizar também falando como essa expressão. Então, tanto uma quanto a outra representam a mesma coisa. E agora a gente tem uma outra função aqui, né? Seja f e g duas funções, né? As duas definidas no conjunto dos reais, tanto que f de x é igual a 3x e g de x é igual a menos 2x mais 1. Calcule, ou seja, a composição entre funções também vai ser uma função. Né? Então, a gente vai estar chamando essa terceira a composição por uma outra letra, porque ela vai representar uma função também. Né? Então, vou até anotar aqui a composição de funções. Também é uma função. E aí, ele está pedindo, né, a função h de x que seja a composição g ou f, né, ou g cuja variável independente seja a função f. Tudo bem? Lembrando, né, que se a função g ela é a expressão menos 2x mais 1 e que a função f é 3x, a gente pode falar que, na verdade, a variável independente aqui dentro da função g seja o próprio 3x, né? Ou seja, o que isso significa? Que tudo
o que for x na função g, a gente vai substituir por 3x. Tudo bem? Então, o que for x na função g vai se transformar na função f de x. Então, deixa eu apagar aqui. Então, tudo que for x vira a função f de x. Nossa, Fabrício, mas então quer dizer que é como se eu lidasse com a f de x como se ela fosse uma variável? Exato. E ela é uma variável, né? Tanto que a gente poderia falar que a função f de x, na verdade, é y. Né? Então, isso daqui seria a mesma coisa que eu escrever 2y mais 1. Certo? Então, repara, basicamente você só está mudando o nome das coisas para falar que a função composta, ela, na verdade, a gente já trabalha, só que indiretamente. Então, lembrando que se o f de x é igual a 3 e o f de x é igual a y, basta a gente substituir o y pelo 3x, né? Logo, a função composta entre g e f vai ser o que for f de x ou o que for y, a gente substitui por 3x. Tudo bem? E aí a gente tem que a expressão que a gente obtém aqui é menos 6x mais 1. E essa é a nossa resposta. Ou seja, agora você tem a opção, né, de falar que, por exemplo, a função que está dentro do seu termo é uma variável, né, que você pode chamar de y, de j, de k, de h. Aí você chama do que você quiser, né, para fazer essas substituições. Então, esse trabalho de substituições que a gente já faz em sala de aula, na verdade, ele é muito importante na ideia da função composta. Tudo bem? Inclusive, se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat que... Agora, pessoal, olha que interessante, né? Até aqui, no nosso problema, a gente tinha que nós tínhamos a função f e nós tínhamos a função g. E a partir disso, a gente encontrava a função composta entre elas. Porém, agora a gente vai ter o quê? Ele vai dar aqui a função f. Então, vamos lá. Ele vai ser dado quem é a função f, que nesse caso seria o 3x mais 2. E vai dar a função composta. E neste caso, ele está pedindo quem é a sua função g. Né? Então, nós temos 3 casos aqui. Né? Nós temos a função f, que é 3x menos 2. Nós temos a função composta entre f e g. Eita, tem alguém com saudades já? Né? Que é menos 6x mais 1. Como será que a gente pode descobrir a função g de x? Então, esse é um dos casos que eu acho que talvez gere maior dúvida em relação à função composta. Mas a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que a partir do momento que a gente colocar a função dentro da variável independente aqui da outra função, você pode substituir na expressão, né? Porque ela é como se ela se tornasse a sua variável dentro do problema. E se torna, né? Então, vamos pensar o seguinte. Se você quer a função f de g de x, isso significa que tudo que for x na sua expressão vai virar o quê? Vai virar g de x, né? Então, se a gente tem o 3 vezes alguma coisa menos 2... Neste caso aqui, essa alguma coisa vai ser a sua função g de x. Tudo bem? Então, como ela é o termo que está aqui dentro, ela também vai ter que ser o termo que está substituindo o x. Tudo bem? Como a gente fez no caso, né, do f de 2, tudo que era x vira 2.
Nesse caso, como ela está em função do g de x, tudo que é x vira g de x, tá bom? Porém, se a gente for comparar essas duas expressões, elas precisam ser iguais. Porque as duas estão fazendo a composição, né? Elas são iguais, as duas estão fazendo a composição de f em função de g. Porém, agora, se a gente for substituir cada uma de um lado da igualdade, olha que coisa magnífica. Então, desse lado, a gente pode pôr o 3g de x menos 2. E desse outro lado aqui, a gente coloca a expressão da composição, né? Tudo bem? Incrivelmente, como o nosso g de x está funcionando como uma variável, a gente pode fazer o quê? Fazer como se fosse um sistema de primeiro grau mesmo, né? Em que tudo o que estiver multiplicando ou subtraindo a g de x, a gente vai passar para o outro lado, tudo bem? Ou seja, o 2 que está subtraindo, ele vai passar o que para esse lado? Exatamente, somando, né? Mais 2. E esse 3 que está dividindo, multiplicando, vai passar o quê? Muito bem. Né? 1 mais 2 fica igual a 3. E aí o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, simplificando a nossa expressão, né? O 6 dividido por 3, divide, né? E o 3 divide por 3, também. Logo, a gente obtém que a nossa função vai ser menos 2x mais 1. Então, aqui, você precisa ter calma. Né? Não se desespere quando você ver o f, o g e tudo mais. Né? Mas você tentar compreender o que significa o g estar aqui dentro. Né? Ele estar aqui dentro é ele desempenhar o papel que o x desempenha. Se ele desempenha esse mesmo papel, essa mesma função, esse mesmo, vamos dizer assim, emprego do x, significa que as propriedades que você aplicar no x também tem dado para essa função. Né? Que é o que a gente faz aqui. A gente estaria lidando aqui com uma expressão do primeiro grau. Então, você pode deixar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Né? Que no caso seria, nesse caso a gente está querendo descobrir quem é o g de x, então a gente deixa, vamos dizer assim, isola o g de x de um lado da igualdade. Tudo bem? E aí isso aí também funcionaria para outras formas de composição de função. Que horas são? Então nós temos mais uns 10 minutinhos. Então, eu vou tentar só repassar rapidinho esse problema. Então, foram dados a função f e a composição da função f com a função g. E nós tínhamos que descobrir quem era a função g. O que eu fiz? Eu aproveitei a ideia de que o g ele vai desempenhar o papel da variável, nesse caso, e aí tudo que era x na expressão da função f eu substituí por g, e igualei com a composição já, né, simplificada aqui. Tudo bem? Fazendo isso, a gente obtém uma expressão do tipo 3g de x menos 2 é igual a menos 6x mais 1. E nós apenas fizemos o que? As manipulações algébricas, né? Passando o 2 para o outro lado, o 3 dividindo, e isolando a função g de x aqui, que o resultado é menos 2x mais 1. Tanto que se eu fizesse a composição novamente, a gente obteria o menos 6x mais 1. E agora a gente tem mais um caso aqui, né, que eu separei para nós trabalharmos isso. Então, eu tentei ao máximo pegar as situações que podem acontecer, né? Sejam f e g duas funções do conjunto dos reais, né? Então, ambas estão nos reais, definidas por f de x. Então, aqui já entra mais uma incógnita, mas não se assustem, né? Que é 3x mais k. E a função g de x, que é 2x mais 5.
sendo k uma constante real. Determine o valor de k de modo que a função composta... Então, lembrem, quem é o FOG? A função composta de f em função de g. Tudo bem? E quem é o GOF? É a função composta de g em função de f. Tudo bem? Para todo x, né, tal que x pertence aos reais. Olha que interessante. Se a gente vai trabalhar com a função composta, talvez o primeiro passo seja fazer essa composição, né? Então, como que ficaria a função composta, né? Ou seja, nesse caso, daqui da função f de x, tudo que for x, nós vamos substituir pela função g. E aí nós continuamos, né? E aí a gente pode substituir a função g pela expressão da função g. Eita, errei aqui, né? Aqui é 3 e aqui é k. Perdão, pessoal. Né? E aí a gente obtém, né, escrevendo aqui de uma forma mais simples, 3 vezes 2, 6x, 3 vezes 5, 15, mais k. E nós vamos fazer a mesma coisa para a função, né, a composição entre g e f. Escreveram aí no chat. Ó, a Camila tinha achado o meu erro aqui. Ah, achou mais um erro ainda, olha só. Aqui é negativo. Boa, Camila. Ainda bem que eu tenho uma assistente aqui me ajudando. Então, aqui a gente percebe que ele fica negativo. Né? Muito obrigado. E aí, fazendo a... Isso. Eu que foi um errinho meu aqui. E aí, né, a gente tem que tudo que for x na função g de x, a gente vai transformar para f, né? Logo, podemos também substituir aqui pela expressão do f, que é 3x mais k. Dessa forma, né, eu vou passar aqui para cima, a gente tem que o GOF, né, que é a composição que nós fizemos ali, menos 2 vezes 3 vai dar 6x negativo, e o 2 vezes k vai dar 2k negativo. Mais 5. Tudo bem até aqui, pessoal? Porém, o que ele está pedindo para a gente descobrir? A gente descobriu um valor de k tal que a composição de f de x, f com g, seja a mesma, seja igual à composição da função g com a f. Né? Então, nós temos que igualar as duas expressões. Né? Então, nós queremos igualar o FOG com o GOF. Quem é o FOG? O FOG vai ser menos 6x mais 15 mais k. Quem é o GOF? Menos 6x menos 2k mais 5. Vamos lá? Então, como a gente quer descobrir o valor de k, fazemos o que aqui? Exato. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. O que a Camila deu risada aí? Então, vamos deixar tudo que tem k de um lado e tudo que não tem k do outro, tudo bem? K mais 2k, né? Porque esse k vai passar positivo para o outro lado.
E aí esse 15 vai passar negativo para o outro lado, né? Aí esse 6x negativo vai embora com esse 6x. Fica 5 menos 15. Logo, nós teremos 3k é igual a 10 negativo. Logo, a gente descobre que o k é 10 sobre 3. Tudo bem? Então, reparem, nesse exercício, você vai ter que tanto fazer uma composição, né, da função f em função da g, da função g em relação a f. E, como ele pede, você precisa igualar as duas coisas para descobrir quem é o k. Logo, né, a gente descobriria que, na verdade, a função f seria quem? 3x menos 10 sobre 3. Tudo bem? Se alguém tiver qualquer dúvida, também pode mandar aqui no chat. Esse exercício é um pouco mais longo, mas eu achei ele interessante para a gente falar nesse momento. E aí, era isso que eu tinha preparado para vocês, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar. Se alguém tiver sugestões de próximas aulas que a gente possa estar fazendo nesse sentido, podem mandar aí no chat. Do que é a função composta, né? Que é essa ideia de uma função um pouquinho maior, você dividir ela em passos. E agora, desejo a vocês um bom descanso. Agradeço aí, né, a participação de todos. Obrigado por me acompanharem. Um grande abraço para vocês.